Namorei um famoso que me odiava, só porque eu não era fã dele. Vem analisar esse meio aqui comigo. Oi, Mara, me chamo Viviane e vim te contar os meses mais humilhantes que tive na minha vida. Sou carioca, nascida e criada no Rio. Conheci o embuste em uma festa de aniversário de uma amiga que é do meio artístico. Ela é uma atriz muito relevante, mas ele nem era tão famoso assim e já se achava. Acontece que eu estava nessa festa tranquila, esperando nada além de comemorar o dia da minha amiga de infância. Estava feliz, na companhia de outras amigas também, que representavam a infância dessa atriz. Muitas gargalhadas, violão, bebida e de repente entra ele, o ator. Ele todo simpático, parecendo super à vontade e eu na minha. Mas não é que o embuste cismou comigo? Ele começou a me encarar, a dançar perto de mim e eu disfarçando, fingindo que não estava entendendo a dele. Até que ele se aproximou e disse que nunca tinha visto tanta beleza em uma única pessoa e que estava apaixonado. Eu então perguntei, está ensaiando para alguma peça? Ele não achou graça, mas continuou dançando perto de mim. Eu fiquei de costa, dando atenção para as minhas amigas. Até que ele cutucou o meu ombro e perguntou, eu estou te dando maior moral aqui, não está enxergando isso não? Eu ri e voltei a dançar com minhas amigas. Depois ele saiu de perto. Passado alguns minutos, a aniversariante veio me perguntar o que eu tinha achado do tal colega dela, o ator, que ele tinha pedido para nos apresentar formalmente. Eu disse que não tinha achado nada, eu não conhecia ele, não tinha conversado nada com ele direito. Ela perguntou então se eu me importava de ela apresentar nós dois. Eu disse que podia. Ela chamou ele, nos apresentou e nos sentamos mais afastados do som para a gente conseguir conversar um pouco. Aliás, ele falou como ele era bom ator, sonhava em alcançar, como ele gostava de malhar, como ele tinha as melhores oportunidades, como ele amava as causas perdidas, como ele amava ajudar quem cuidava do meio ambiente. E sempre que eu tentava falar algo sobre mim, eu era rapidamente interrompida por algo que ele tinha que falar sobre ele em cima do assunto que eu estava falando. Sim, aquele tipo de pessoa insuportável. Ele era engraçadinho, bonitão, mas parecia que era só uma carcaça bonita. Ele insistiu em pegar meu contato. Eu dei. Ele me chamou para ir à praia no outro final de semana. Fomos. Ele me beijou. Eu não adorei o beijo, mas foi bom, foi um beijo ok. Meu Deus, se uma mulher fala que o beijo foi ok, é porque esse beijo foi uma... Nesse dia do beijo, ele teve a sua primeira grande decepção comigo. Quando estávamos no calçadão, duas moças ficaram encarando ele e depois de alguns minutos elas se aproximaram e perguntaram se era ele mesmo, o ator que fazia Malhação. Na época, a novelinha Malhação era muito famosinha, né? Ele confirmou que era ele e deu autógrafo para as meninas. Ele ficou inflado, Mara, se achando famoso. Todo porque deu autógrafo. Ele perguntou por que eu estava rindo e eu contei que estava achando tudo muito engraçado. Eu nunca tinha imaginado que algum dia me envolveria com algum ator. Até porque eu achava que não combinava nada comigo. Ele fechou a cara e quis entender melhor o que eu estava falando. Foi quando eu disse que até aquele momento eu nem sabia que ele fazia parte de Malhação. Ele ficou perplexo ao saber que eu não assistia Malhação. Foi quando finalmente ele me perguntou sobre mim e me deixou falar. Eu ainda fiz o favor de explicar para ele que eu estava estudando muito. E na época eu estava no último ano de medicina. Eu não tinha tempo para ver TV, muito menos Malhação. Já era um milagre eu ter estado naquela festa de aniversário. O ator até se ajeitou quando soube que eu era estudante de medicina. Eu nunca vou me esquecer do que ele disse. Namorar uma médica vai cair bem, vai fazer bem pro meu currículo. Ele insistiu para sairmos mais vezes. Alguns meses depois me pediu em namoro. Até hoje eu não entendo por que eu aceitei namorar aquele idiota. Ele só tinha beleza, mais nada. Foram 8 meses de namoro, 8 meses dele tentando me humilhar. Parecia que ele tinha raiva de mim. Ele fazia coisas como ficar debochando do tanto que eu tinha que estudar.
Me apresentava aos amigos dele como a doutorazinha que tô pegando. Uma vez ele foi a uma festa de 15 anos da minha prima no interior de Minas e as coleguinhas dela piraram quando viram ele na festa. Lógico, novelinha teen. Minha prima adorou. Depois disso ele começou a contar para todo mundo que as mulheres da minha família eram loucas por ele, que não podiam ver ele. Mas eu acredito que a maior raiva dele era eu não demonstrar nada de ciúmes. Ele voltava dos nossos encontros brigando comigo por eu não falar nada quando uma mulher se aproximava dele. Mas eu pensava, ele é um ator, ele se acha famoso, quanto mais gente em cima dele, melhor. Nunca que eu ia ficar ali fazendo ceninha de ciúme, né? Eu tinha mais o que fazer. O que ele me disse no término desse relacionamento me fez entender o quanto o ego desse macho estava inflado. Mas eu terminei com ele no meio de uma dessas discussões, quando ele disse que queria namorar uma mulher que fosse fã dele e que não se aguentasse de tanto ciúme, que se precisasse até cair no tapa com outra mulher por causa dele. Definitivamente essa mulher não era eu, né? Terminei com ele falando que eu jamais cairia no tapa com outra mulher por macho nenhum, famoso ou não famoso. E ele se ofendeu. E eu já estava com preguiça disso tudo, Mara. Ele me pediu então para não espalhar por aí que eu havia terminado com ele. Falaríamos que decidimos junto, pelo bem das nossas carreiras, não namorar a sério com ninguém e focar em outras coisas. Disse que por ele ser uma pessoa pública, tinha que combinar o que falaríamos quando alguém perguntasse. Mara, ele agia como se ele fosse super famoso e nem era para tanto. Depois ele até fez alguns bons papéis e sumiu de novo. Mas o que eu gostaria de entender é o que faz a gente ir deixando as coisas acontecerem nas nossas vidas desse jeito. Ando me questionando muito sobre isso. Estou decidida a levar mais a sério as minhas decisões. Até hoje eu fico pensando, até hoje não entendo por que passei 8 meses com esse embuste, sendo que nem apaixonada por ele eu fui. O beijo era ok, as outras coisas muito mais ou menos. Por que a gente permite essas coisas, Mara? Vou amar se analisar o meu caso, adoro os seus vídeos. Tá bom, Viviane, vou analisar sim. Mas ela deixou uma observação aqui no final do e-mail, que é assim, observação, não quero que exponha o ator no seu relato. Recentemente, ele foi envolvido em uma grande polêmica. Vou te mandar uma foto nossa de quando namorávamos. Dizem que agora ele não gosta mais da fruta. O que explica muita coisa, né, Viviane? Ah, explica muita coisa. Você falou que ele agia como se ele tivesse raiva de você. Vai ver, o problema dele não era especificamente você. O problema dele era com as mulheres. A pessoa, quando não é bem resolvida com ela tende a não ser bem resolvida com todo mundo ao seu redor. Imagina se esse homem tava, querendo esconder um lado dele que não era tão firme assim, e para isso ele tinha que ter uma namorada. Quer ver? Vamos ligar os pontos. Você falou que quando ele soube que você era uma médica, ele falou, namorar uma médica vai pegar bem pro meu currículo. Que currículo é esse? O que ele tanto queria provar? Pra quem? O que pra quem? Mas eu entendi a sua grande questão aqui, né? Você questionou por que a gente permite que a vida vá acontecendo. Você não entendeu até hoje por que você permitiu esses 8 meses se você nem era apaixonada assim por ele, né? Pois é, Viviane, a maioria das mulheres que eu atendo em consultório clínico, que eu atendo em terapia e que estão com seus relacionamentos fracassados e eu pergunto, por que você escolheu esse homem? A maioria se dão conta que na verdade não escolheram e foram escolhidas, sem questionar se queriam ou não, porque isso é ensinado pra gente. Mulher não é ensinada que ela precisa escolher, que está no poder dela de escolha. E eu não estou falando que o homem não tem que cortejar, que o homem não tem que mostrar o seu interesse, mostrar o que veio para o relacionamento, não é isso. Mas a mulher não pode se colocar nesse lugar. Ai, gratidão, fui escolhida, uhul. Não, gratidão não, peraí, você me escolheu, agora eu tenho que ver se eu te escolho também.
Eu amei ler aqui no seu relato que você disse estar decidida em levar mais a sério as suas escolhas. Isso significa que está acontecendo, um despertar em você. Parabéns, é isso mesmo. E para você, mulher que ficou até o final desse relato, você já parou para pensar se você é quem escolhe ou na maioria das vezes você foi escolhida sem questionar se essa escolha era boa para você ou não? Gente, eu fui escolhida pelo meu marido, não tenho problema nenhum com isso, mas eu escolhi ele também. Não foi uma escolha só dele e eu pensei, ai, que bom que eu fui escolhida, assim eu não vou ficar pra titia. Não, às vezes tem pessoas mal casadas que era melhor ter ficado pra titia. Tô usando esse termo clichê aí que eu nem gosto tanto, mas entendeu a pergunta? É você quem escolhe. Você já sabe disso? Sua mente já acordou para isso? Última coisa, por acaso você pescou que ator famoso é esse que ela estava falando? O de Malhação? Se você souber, coloca aqui nos comentários também. Se você acertar, haverá sinais.